Pedro Venceslau já está em tela conosco. Pedro, muito boa tarde, bem-vindo aqui agora com calma ao 360. Pedro, vamos destacar uma pequena frase que o presidente diz e que eu acho que é uma chave muito importante. Ele fala assim: não haverá aumento de carga tributária 1 centavo. E aí ele fala, é importante que vocês acreditem. E aí, quando a gente coloca num contexto de falta de credibilidade das ações do governo, que as pessoas, muitas não acreditam na palavra do governo, eu acho que quando ele faz esse apelo é uma chave também, né, Pedro, para o que vem acontecendo aí, para esse contexto. Não é à toa, eu quero que você explique por que o presidente Lula fala, é importante que vocês acreditem, né, na minha palavra, estou garantindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Olha, esse discurso do presidente Lula me lembra alguns que ele fez no seu primeiro e segundo mandato, sem ler o discurso, quer dizer, tirando alguns trechos em que ele tinha que recorrer a números. Ele fez um discurso de improviso, usou uma linguagem coloquial, procurou atingir a classe média e também procurou atingir a sua base eleitoral. Os petistas estão eufóricos, acreditando que agora, depois dessa coletiva de hoje, desse discurso do presidente, desse anúncio, o governo virou a chave para 2026. Depois de muitos erros de comunicação, esse está sendo apontado como um grande acerto. Inclusive, o discurso do presidente foi muito comemorado. Então, se você observar as falas do Lula, as palavras-chave e até a composição da mesa que estava ali ao lado, no entorno do presidente, e também as pessoas na plateia, tem toda uma semiótica que foi construída muito provavelmente pelo secretário de comunicação, marqueteiro Sidônio Palmeira. Então você tinha ali o presidente Lula, o Hugo Mota, presidente da Câmara, a Gleisi Hoffmann, o Rui Costa, você tinha o primeiro escalão do governo, primeiro escalão da Câmara, o presidente no centro. Quem antecedeu o presidente foi o Haddad, que fez um bom discurso também, mas sem o mesmo carisma, claro, do presidente Lula. E aí eu destaquei algumas palavras-chave que a gente já escuta muito dos petistas e já observa muito nas redes sociais da esquerda. Também tem funcionado muito a Ordem Unida agora. A gente vê que os deputados do PT, lideranças dos movimentos sociais, eles têm retuitado e têm operado mais em bloco, coisa que a direita fazia muito bem antes. Então, quais são as palavras-chave? Justiça social. Esse mote da justiça social norteou o discurso do PT desde a fundação do partido em 1980. Então, de certa forma, esse discurso do Lula hoje se reconecta também com a história do partido no momento que o PT está sentado no divã. Vai dar uma guinada para o centro e para a direita, vai voltar para suas raízes históricas do PT, vai ficar no meio do caminho. Então o presidente Lula sinaliza para vários lados, contempla muita gente com esse discurso. Fala também em reparação, é muito importante falar em reparação quando ele cita que 141 mil pessoas vão ter que se sacrificar de alguma forma para beneficiar 10 milhões de brasileiros. É um discurso também muito conectado com a base, com a história do PT, do Partido dos Trabalhadores. E também depois ele vai lá e cita algumas categorias que representam a classe média brasileira e que vão ser beneficiadas. Ele tinha lá uma colinha com os números, calculando quanto que cada tipo de categoria de profissão vai economizar no final do ano. O motorista, o professor, a enfermeira e o autônomo. Então ele foi citando, olha, a enfermeira no final do ano vai ter tanto dinheiro a mais em caixa. Esse tipo de fala, Débora, chega direto na base. É o que estava precisando no governo agora. Era isso que a comunicação estava tentando construir para o presidente Lula. Um discurso que fosse simples, coloquial, que tivesse apelo popular e que que sensibilizasse o eleitorado que votou no Lula. Então, também esse discurso do presidente Lula foi todo formatado, de certa forma, para constranger a oposição. Quem vai ser contra a uma proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos? Pode ser que a oposição seja contra aumentar o imposto de renda para quem ganha 50 mil reais por mês, mas é uma proposta também antipática. Então a oposição vai ter que se desdobrar, fazer contorcionismo para encontrar um discurso para fazer frente a essa proposta, que pode ser o plano real do presidente Lula para se eleger em 2026.